Fala aí, vozes da minha cabeça. Não vou enrolar muito com a introdução desse vídeo, porque ele é uma continuação do primeiro vídeo que eu fiz sobre Sakamoto Days. Então se você viu aquele vídeo, você deve saber que o Sakamoto é um assassino lendário que largou a vida do crime para viver em família e agora é dono de uma lojinha. Só que infelizmente a conta chega e estão querendo ir atrás dele para fazer basicamente uma queima de arquivo, né? Ele sabe demais do mundo do crime e querem dar conta dele nesse sentido. Com a ajuda do Shin e da Lu, ele vai tentar contornar isso, né? Shin e Lu, que são dois jovens que ele acaba contratando para trabalhar dentro da lojinha dele e que também faziam parte da vida do crime e estão deixando isso de lado. Então, depois da vinheta e da mendigagem, começaremos aqui a narrar um pouco do terceiro episódio e do quarto também. Opa, opa, opa! Antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal. Afinal de contas, se você mesmo não demonstrar interesse, o YouTube não vai te recomendar de novo. E agora sim, bora continuar pro vídeo. No terceiro episódio já começa ali com uma interação normal de dia a dia entre a Lu e o Shin. No caso, a Lu, ela tá fazendo trabalho na lojinha, tudo errado. Que coisa horrorosa! E o Shin, ele acaba indo reclamar com o Sakamoto de que tem que demitir essa empregada incompetente. Só que o problema é que o Sakamoto tá falando demais. Ele tá falando muito mais que o habitual. Isso é muito esquisito. E logo chega um outro Sakamoto, é um segundo Sakamoto entrando na loja. Então, o Sakamoto falso, né, o farsante, que é o primeiro Sakamoto a aparecer no episódio, acaba se revelando como Nagumo, é um metamorfo e assassino de aluguel. E por algum motivo o Shin não consegue ler a mente dele. Mas o importante é que o Nagumo ele revela que a cabeça do Sakamoto está valendo 1 bilhão de ienes, um preço posto pela AAJ, que a gente vai ver mais pra frente o que é, vai ser revelado. Então vão vir várias pessoas em busca dessa grana, várias pessoas tentando matar o Sakamoto. E assim, é só o Nagumo falar isso que aparece um cara lá do Uber Eats, um iFood, só para confirmar o que o Nagumo tá falando, né? No caso, o iFood ali tenta assassinar o pessoal no local, não é muito certo, né? Ele não serve pra nada ali, pelo menos. O importante mesmo é esse cara, que você deve estar vendo na tela aí, nesse momento, que por um bom tempo desse vídeo aqui eu vou chamar de O Fashionista, porque nos primeiros momentos ali que ele aparece, não revela o nome dele. Então eu tenho desse jeito, e é assim que eu vou chamar ele. E o Fashionista, ele está vendo o Sakamoto através de uma câmera que estava dentro da caixa ali da pizza, junto de uma galera ali que tá com ele. O Sakamoto acaba percebendo a câmera e manda um recadinho para todo mundo que tá assistindo ali. Vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te... Só que tem um pequeno problema no meio disso tudo. Por quê? O Sakamoto, ele esqueceu de que havia prometido ir num passeio no Parque Sugar de Tóquio com a família dele. Então, obviamente, o Shin e a Lu vão junto com eles para servir ali como uma espécie de guarda-costas naquela ocasião. E é claro também que a esposa do Sakamoto não sabe de nada do que está acontecendo, né? O Shin, a Lu e o Sakamoto vão cuidando dos assassinos ali na surdina. Só que o fashionista, ele está no parque e ele consegue chegar muito perto do Sakamoto. Dentro ali de uma montanha russa, ele consegue passar pelo Shin, meio que esvaziando a mente dele ou alguma coisa do tipo. Porém, no último segundo, o Shin, ele percebe que o fashionista ali é um assassino e que vai tentar fazer alguma coisa de errado com o Sakamoto, e o fashionista quase consegue, porque, só detalhes, o óculos do Sakamoto é a prova de balas é uma prova do amor, porque sempre quebra quando a esposa dele aparece. Mas o importante mesmo dessa cena aqui, né, desse episódio, desse terceiro episódio, é que agora vai haver uma luta entre o fashionista e o Shin, né, que começa na montanha russa. A primeira fase dela é ali, né? A luta vai ter duas fases. A primeira fase vai ser na própria montanha russa e você aceita essa mentirada porque não vai ter como escapar. E eles começam a brigar ali e no caso o Shin, ele acaba sendo envenenado, infelizmente, durante essa primeira parte da luta. Mas logo a segunda fase acontece quando os dois caem da montanha russa e vão parar no palco de teatro ali, onde está rolando meio que uma encenação do mascote do parque contra um vilão ali meio
genérico, junto de um Power Ranger. E eles caem nessa apresentação e o que o Shin faz é se fantasiar desse mascote, que é o Sugar Bunny. E eles continuam a luta dele ali, né? Continuam a luta deles ali, como se não tivesse nada de errado. Como se não tivesse literalmente caído alguém do céu, fosse tudo normal, tudo planejado pro show. Só que agora o Sakamoto tá auxiliando o Shin, né? Porque o Shin ele acabou tendo a visão prejudicada por conta do envenenamento. Então o protagonista deu ali os comandos para ele. Uma parada meio Gigantes de Aço, se você me perguntar. Pelo menos foi o que eu conectei na hora. E assim o fashionista é derrotado e acaba o terceiro episódio. O quarto episódio começa nos apresentando a mais dois personagens, que é a Obiguro e o Boiler, que são basicamente os nossos Bonnie e Clyde aqui. Nessa apresentação a gente pode constatar como que é a dinâmica dos dois. O Boiler é um cara que banca o Durão 100% do tempo. Chega a ser um pouco forçado às vezes e um pouquinho irritante, não vou mentir. E a Obiguro é uma mulher que finge se incomodar com isso, quando na verdade ela tá completamente engamada nele. E é claro, os dois também estão atrás do Sakamoto. Nisso a gente volta pro núcleo dos protagonistas, onde o Shin recebe o antídoto para se recuperar do envenenamento e o fashionista começa a ser interrogado. Durante esse interrogatório, ele acaba falando que foi contratado por uma empresa chamada Dundenkai, uma empresa bem desagradável de se trabalhar, segundo ele, afinal eles trabalham sozinhos, mesmo contra alvos difíceis. E é durante esse trecho que também é explicado ali o que é a AJ, que é basicamente uma associação de assassinos do Japão. Porque ser do crime tudo bem, mas ser desorganizado jamais. E o fashionista pergunta para Sakamoto se ele faz parte da Order. O fashionista é respondido com um belo silêncio, que dá a entender que o Sakamoto sabe do que ele está falando e provavelmente é verdade. Logo chegam a esposa e a filha do Sakamoto, e assim o grupo ele se despede ali do fashionista, afinal a regra da família é não matar. E depois disso o fashionista também acaba desistindo de completar o serviço dele. O Shin então, aí no momento que eles estão mais a sós com o Sakamoto, quando ele está mais a sós com o Sakamoto e a Lu, acaba falando que por conta do antídoto ele não vai conseguir ler mentes por um tempo. O antídoto meio que deu ali uma bugada na cabeça dele que ele não consegue ler a mente das pessoas por um tempinho. Isso tem um problema, a nossa dupla Bonnie e Clyde está se aproximando. Numa interação entre eles e o fashionista, eles acabam falando o nome do fashionista, que é Tatsu, provavelmente eu nunca mais vou falar o nome dele, e eles falam que estão ali para supervisionar ali o fashionista, pois se ele não completar o serviço, vai haver um corte de gastos, vamos por assim. Só que logo a gente também descobre que a motivação do Boiler para ir atrás do Sakamoto também é um pouco mais pessoal. Eu vou adiantar isso aqui, que é uma parada que acontece um pouco mais pra frente do episódio, mas eu vou falar já agora. Basicamente, desde adolescente, o Boiler se fazia de durão. Ele era um adolescente na Netflix, queria ser durão o tempo inteiro, queria ser descolado o tempo inteiro, mas uma coisa assim. E ele acabou achando que era amigo do Sakamoto, só que aparentemente o Sakamoto não pensava o mesmo dele. A facada nas costas que me deram não doeu. O que doeu foi quando eu olhei pra trás pra ver quem me deu a facada. Aí doeu. Sabe por que doeu? Porque veio de quem eu menos esperava. Então, quando ele descobriu isso, o cara meio que sentiu que o seu bromance havia tido ali um chifre bem dado na cabeça. E eu só vou pontuar aqui também, durante o flashback dessa adolescência aí do Boiler, ele e o Sakamoto aparecem numa academia para assassinos. Uma academia para assassinos. Faça o que você quiser com essa informação. Enquanto isso, no grupo do Sakamoto, eles acabam indo parar em uma casa de sustos, a pedido da esposa e da filha do Sakamoto, o que é uma grande infelicidade, porque obviamente, tirando elas,
o resto do grupo fica frito, né? Porque ali é um lugar ótimo para ela se não aparecer e fazer o seu trabalho. Inclusive, a Lu, ela fica tão aflita, ela fica tão desesperada que ela começa a beber cachaça ela começa a beber bebida alcoólica no meio da atração. Enquanto o Shin e o Sakamoto levam as atrações um pouco mais a sério do que realmente deveriam. E é claro que a dupla Bonnie e Clyde iria aproveitar a atração para tentar atacar eles, começando a agir com alguns zumbis que eu suponho serem pessoas fantasiadas e hipnotizadas, para assim separar o Sakamoto do grupo. Nesse momento do episódio ele se divide entre o grupo que está sem o Sakamoto e o Sakamoto, e primeiramente eu vou falar do grupo que está sem o Sakamoto aqui, porque eu acho que seja um pouco o que tem menos relevância pro que vai acontecer a seguir, pro próximo episódio, eu imagino, pelo menos, né? O grupo sem o Sakamoto, sem o protagonista ali, acaba sobrando pro Shin e pra Lu protegerem a família do Sakamoto, né? A esposa e a filha dele, no caso, acabam desmaiando. E o pior é que o Shin, ele acaba sendo amarrado numa cama, sobrando só pra Lu proteger ele, né? Ela tá ali toda bêbada, ela consegue lutar bêbada, basicamente ela tem a técnica do punho tonto, só que fora isso a gente não tem muito mais do que falar desse núcleo. Foi basicamente isso que aconteceu nesse episódio, dentro dessa parte. Deve ter mais na próxima, e eu espero que realmente tenha umas coisinhas a mais pra gente ver dessa parte aqui. O mais importante mesmo é o que acontece entre o Sakamoto e o Boiled, porque enquanto isso os dois estão se enfrentando, e o Sakamoto ele logo fala de cara quando o Boiled pergunta pra ele: você se lembra de mim? O Sakamoto simplesmente responde: Eu nem sei quem você é. Só que isso atiça o chifre do bromance do Boiled, e aí ele começa a ficar triste, putaço, sem admitir que ele tá triste e com raiva. E como o Sakamoto quer mais voltar pra família dele logo de uma vez, os dois começam a lutar. Só que o Sakamoto acaba tomando um monte de pancada. Ali acaba tomando uma sova ali legal, porque o Boiled ele tem um equipamento ali na mão dele que solta uma espécie de bomba. E por conta disso, quando o Sakamoto consegue lembrar do Boiled, ele magicamente faz uma lipoaspiração. Eu tô supondo que seja alguma coisa com as bombas, que vai ser a explicação do porquê voltou a ficar musculoso. Ou simplesmente ele gastou muita energia e aí ele emagreceu do nada. Contando que no episódio anterior teve uma luta numa montanha russa, só que eu aceito facilmente. Mas é aqui que o episódio acaba, né? Com certeza eu vou assistir o próximo episódio e eu devo trazer aqui pro canal assim que for possível, pelo menos na próxima semana. Por enquanto ele tá me divertindo bastante. Eu sei que eu peguei no pé em alguns pontos aqui, mas obviamente isso é uma questão de suspensão de descrença que vai ter que acontecer. Não dá pra gente exigir todos da obra, especialmente porque tem tanta coisa absurda acontecendo que algumas coisas vão passar. Algumas coisas a gente aceita passar. Não é um anime super complexo, é um anime simples e muito divertido, pelo menos a meu ver. E eu espero que você esteja se divertindo também. Eu devo montar uma playlist pro anime aqui no canal. Então se você não tiver assistido o primeiro vídeo e quiser assistir, ele deve aparecer aí na playlist, que deve estar aparecendo aí. Se não, deve estar aparecendo algum outro vídeo que talvez você possa ter interesse também. E acho que por enquanto é isso. Agradeço por você ter chegado até o final. Espero que você também deixe seu like, né? Porque se você assistiu até o final até aqui, porque você gostou do vídeo, né? Suponho que seja isso. Não esqueça de se inscrever também, caso não seja inscrito, para não perder os próximos vídeos que eu acabar fazendo no canal. Eu vejo vocês em qualquer vídeo que eu acabar postando por aqui.